Shalom! Tá começando mais um episódio da série O Mundo para Mulheres, dessa vez em Israel. Se você ainda não sabe o que é o Mundo para Mulheres, eu vou te explicar. Eu tô viajando sozinha para alguns países para entender como é para uma mulher viver e viajar nesse país. E por que Israel? Porque a maioria das pessoas, quando pensa nesse país, pensa no quê? Pensa em guerra, em bomba, em conflitos religiosos. Mas será que é assim mesmo? Vamos descobrir juntas? Tel Aviv é uma cidade super moderna, descolada, onde na área central até mesmo os prédios antigos são restaurados e se misturam os prédios novos espelhados. Mas vamos começar lá do começo, lá de onde Tel Aviv surgiu, em Jaffa. Eu vim dar uma volta por Jaffa agora, que foi uma das primeiras cidades de Israel. Ela existe desde os tempos da Bíblia e hoje ela é bastante visitada pelos turistas porque ela é a parte antiga de Tel Aviv e é super charmosa, uma graça. E Jaffa é toda ligada aos signos. Essa aqui, por exemplo, é a ponte dos desejos, que funciona assim, você encontra o seu signo que está aqui num desses corrimãos aqui, encosta na pedra do signo e você faz um pedido. Dizem que ele se realiza. Uma coisa legal de fazer aqui em Jaffa é passear pelo mercado de pulga. Ele geralmente fica cheio de sexta-feira, que é quando começa o fim de semana dos judeus, né? Mas hoje eu tô num dia até que bem tranquilo por aqui. Tem muita coisa pra ver, muita antiguidade, muita coisa legal. E dá pra se perder aqui, tem que vir com calma se quiser comprar coisas, porque é muito legal. Ó, pode ver que ali em cima tem até uma plaquinha falando pra não barganhar o preço, porque tudo aqui é original de verdade, original antigo de verdade. E aí, quando a gente vai entrando aqui, olha esse mundo de coisas. Na frente da loja tem essa moto antiga aqui, tá vendo? E aí tem um recadinho dele para as pessoas, que está escrito em hebraico na maior parte do tempo. E ele diz no recadinho que a moto não está à venda, que ele tem ela desde 85 e que ele usa ela para ir para casa. E que se você, mesmo se você ficar insistindo para ele vender para você, que não adianta xingar a profissão da mãe dele, que ele não vai vender. Entendido? Agora vamos entender melhor como é viver em Israel? Para isso eu fui conversar com a Mônica, uma brasileira que está morando em Tel Aviv há mais de 10 anos, casada com israelense e com 2 filhos. Então, o que eu queria te perguntar, que eu estou super confusa, que é assim, aqui é um país religioso, vamos dizer. Sim. Porque, por exemplo, o que eu ouvi foi assim, não é apenas religião judaica, é cultura judaica. Né? O judaísmo ele é também uma cultura, é a cultura do país, assim. Então eu tô muito confusa, assim, como que Tel Aviv, por exemplo, é um lugar super liberal, um lugar, poxa, super aberto pro público LGBT, é um lugar vivo, moderno, né? Com muitos bares, festas e tal. Como que é assim, mas ao mesmo tempo num país religioso, assim? Isso tá me deixando muito confusa. Assim, o país é religioso, sabe? A maioria do país é de judeus. A maior parte da população é judia.
Você tem uma minoria árabe, você tem uma minoria cristã. Mas a religião está vinculada à política. Tá. Então, mas mesmo assim você tem liberdade de expressão, você está num país democrático. Dá pra comparar essa liberdade daqui com a do Brasil? Apesar de, claro, no Brasil a gente tem 1 milhão de defeitos e problemas, né? Mas assim... Não, dá para comparar bem com o Brasil. Se você Tá. vier de uma família secular, você com certeza você pode morar junto antes de casar, e geralmente o jovem israelense sai de casa. Tá. Assim, Gente, família secular é a família que não é religiosa. que não é religiosa, exatamente. Tá. Ah. Enfim, depende muito de se você é... Realmente a sociedade se divide nisso, se você não é religioso ou se você é religioso. Então se você vem de uma família religiosa judaica, você vai ter outras normas, né? Outros caminhos, assim. Né? Você é casado com israelense. Você vê diferença nos casamentos aqui e nos casamentos no Brasil? Vejo. O que, por exemplo? Vejo. Primeiro, assim, tem um fato que assim, não tem nada a ver com ser israelense ou não, mas aqui a gente não tem empregada. Ah, tá. Então você não ter alguém trabalhando na sua casa, assim, faz com que o marido seja muito mais participativo na casa. Então não é um fato que tem a ver com religião nem nada, tem a ver com a situação econômica, enfim. Você vê que o pai sai com a criança para creche de manhã no carrinho. Por exemplo, na minha casa, o meu marido ele faz toda a parte da roupa, eu faço a parte da comida. Então tem essa divisão, sabe? Você tem filhos? Eu tenho filhos, eu tenho 2 filhos. Tá. E é normal aqui, tipo, se uma mulher não quiser ter filhos, tudo bem? Tipo, como é que isso é visto pelas pessoas em geral? Porque eu sei que os religiosos, eles têm muitos filhos, né? Os religiosos têm muitos filhos, inclusive a média do país, ela fica alta por causa disso, de criança. Foi o que eu ouvi dizer, só que em Tel Aviv, como tem muitos seculares, diz que aqui as pessoas têm menos filhos, a taxa populacional cresce muito menos, não é isso? Eu acredito que sim. Assim, eu vejo muitas famílias com 3 filhos, assim, em média, sabe? Jura, 3? É bastante. A média do país é acima de 3, eu tenho 2. Tá. A média do país é acima de 3. Mas por causa das famílias E tem religiosas. casal que não tem filho também? Eu não conheço casal que não tenha filho. No meu círculo de amizades, eu não conheço. Eu acho que a pessoa que tem muito esse comprometimento e vontade de ter uma família, sabe? Tá. Se uma mulher não quiser ter filho, ou se um casal não quer ter filho, eu não sei como é encarado assim pelas famílias. Eu acredito que seja aceitável, assim como o homossexualismo também é aceitável, enfim. Eu acho que é por aí. E o que eu ia te falar é o seguinte, segurança, que é um assunto pra gente no Brasil super importante, né? Como é que é aqui em Tel Aviv? Como é que você se sente aqui? Eu me sinto muito bem. Assim, não dá pra comparar com o Brasil. Nesse ponto, você acha o quê? Segurança em relação à mulher ou segurança principalmente geral? a mulher que é a que mais sofre, né, nessa questão de violência. Tel Aviv é uma cidade muito, muito segura. Muito segura. Só tem uma área específica que geralmente eu recomendo não passear de noite, vamos supor. Mas que é uma área que é próxima da estação, da rodoviária central. É uma área que tem mais imigrantes ilegais, então eu não recomendo tanto. Mas no geral, Tel Aviv é uma cidade muito segura que você pode circular a qualquer hora do dia. E independente de você ser homem ou mulher. Inclusive de carro também, você pode andar de janela aberta. Você volta, tipo, pra casa à noite, assim, de madrugada? Volto, numa boa. E você mas você ouve casos, às vezes, casos, sei lá, de estupro, de alguma coisa assim? Nunca. Isso pipoca de vez em quando nas notícias, assim? Sim. Existe. Existe. Mas que eu saiba, assim, próximo a mim, e no geral, é bem seguro. Tá, e roupas? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, do tipo, o que eu devo vestir e tal, pra ir pra esse país? Pelo que eu vejo aqui, Normal. igualzinho no Brasil, assim, né, claro que cada um tem a sua tendência de moda e tal, mas pode se vestir do jeito que quiser, não é? Sim, pode se vestir do jeito que quiser, só os lugares religiosos que
Você tem que ir com uma calça longa, uma saia longa, cobrir os ombros, lugares o colo. religiosos seria tipo mais sinagoga. O Muro das Lamentações, sinagoga, essas áreas assim que se você for em algum bairro religioso, aí você tem que se arrumar de acordo. Em Tel Aviv você pode com certeza andar do jeito que você quiser. Inclusive é quente, então no verão as pessoas usam short curto, top, não é uma coisa que tem problema. E a mulher que quer viajar sozinha pelo país? Você acha que é tranquilo? Tranquilo. Eu acho que é muito tranquilo. Eu não vejo problema. Eu acho que é um lugar, é um destino que dá pra vir sozinho, reservar um site, pegar um guia, se quiser fazer um dia aqui, um dia ali, pega um tour organizado. Tem algumas áreas geralmente que assim, é melhor ter um guia, sabe? Que acompanhe. Mas no geral é um lugar que dá pra Pode alugar o carro, sair por aí? Pode alugar o carro e sair por aí, as estradas são bem sinalizadas, dá pra se virar. Existe uma rixa de leve entre Jerusalém e Tel Aviv, assim, porque são cidades bem opostas, completamente diferentes, assim. Então, quem é mais intelectual, quem é mais religioso, quem é mais tranquilo, prefere viver em Jerusalém, que é uma cidade incrível. Mas quem é mais descolado, gosta da noite, gosta de curtir, não é tão religioso e tal, gosta mais de Tel Aviv. Elas são tão diferentes, então, para conhecer, tem que conhecer as duas. As pessoas que fazem o turismo religioso exclusivamente, geralmente pulam Tel Aviv, né? O que eu acho um absurdo, assim, porque é uma cidade muito incrível, tem que conhecer. E é uma cidade que, quanto mais tempo você passar, melhor é. Eu sinto que eu passei pouco tempo.